Como havia comentado, queridos, hoje na Escola Bíblica Dominical começamos um novo ciclo de estudos em livro de Salmos e também a reflexão de hoje será em um dos Salmos. Teremos 150 e também por coisas que ha passado esta semana, então acabamos de cantar com grande és Deus, né, a grandiosidade, o universo, tudo que é criado por Ele. E vamos reflexionar a respeito desse tema hoje. Pero antes queria trazer um recordatório. Domingo passado, o que celebramos aqui? Se olvidaram? La Páscoa. Domingo da Páscoa, o culto de ressurreição, que foi um tempo muito bonito, que damos arriba, ali, por meio de reflexões. Também ali a Santa Cena celebramos, e também houve uma obra de teatro ali com os ninhos que se esforçaram, outros que não eram tão ninhos, né, como o Sam e Caleb, né, mas ali estavam participando, ajudando, e foi um culto muito especial. Pero já se ha passado uma semana pela Páscoa, sim? Quando em todo o país houve procissões, para aqueles que fazem isto, para aqueles que creem, lá chamada Semana Santa, não é isto? Então, muitos que têm esta fé, que creem em Cristo, com este enfoque, celebrando seu sacrifício, sua morte e ressurreição. Foi muito bem. Mas já se ha passado uma semana, e agora que haremos depois de uma semana? E trago isso porque me recordo que Pilatos, quando levaram Jesus para eles, e ele não ha visto nenhum motivo para prender, levou a multitud Jesus. Não? E em Mateus 27, 22, Pilatos, delante da multitud, dijo: que pois harei de Jesus, chamado Cristo? Esta foi a pergunta. Que harei? E isso nos traz também um recordatório, porque depois que passamos a Semana Santa, muitos só irão recordar de novo ano que vem, quando toca a Semana Santa em 2027. E o que esta pergunta tem a ver com nós outros hoje? Já se passou a Semana Santa, já se passou as festas, os chocolates. Que haremos agora de Jesus, chamado Cristo? Esta pergunta, queridos, nos traz uma certeza que sempre que ali Pilatos estuvo cara a cara com Jesus, mas sempre que estamos delante de Jesus, ou somos apresentados a Jesus, teremos que tomar alguma decisão. Podemos limpar as mãos, como Pilatos. Qual foi a ideia ali de limpar as mãos? Ignorar. Mira, se passa algo, a culpa não é minha. Eu sim tinha responsabilidade. Então, quando alguém apresenta Jesus para ti, tu tens duas opções: ignorar, rechazar, ou dizer que Jesus foi uma boa pessoa, que hizo boas obras, pero que não tem poder nenhum de transformar a nadie, ou aceitar Jesus como único e suficiente Salvador de suas vidas. O que esse texto nos traz é que sempre que estamos, cara a cara ou somos apresentados a Jesus, necessitamos tomar uma decisão: ignorar, rechazar ou aceitar. Qual é a sua decisão? A vida continua depois da Páscoa. A vida continua. E que seja esse momento também para refletir, que não venhamos simplesmente separar fechas exclusivas para ser o bem ou recordar. Todos os dias para nós outros deve ser santo. Todos os dias devemos estar obrando para a glória de Deus. Traindo esta pequena introdução, entraremos em este texto que acabamos de
escutar esse texto por meio deste himno, né? Com grande é ele, não é assim? La canção Senhor mi Deus, al contemplar los cielos e el firmamento e las estrelas mil. Vale? Assim está este texto, e que vamos ler agora Salmo 19. E como estudamos hoje na classe, queridos, e convoco e invito a todos que podem vir, será um tempo em que vamos escudrinhar, melhor dizendo, os Salmos, suas características. Sabemos que é um livro considerado poético, por isso que é uma poesia, é um himnário, é um saltério, não? Então, se há muitas canções com enfoque ou bases em salmos. Então, salmos é uma poesia. Estava comentando na escola bíblica como se fosse nosso canto de glória hoje, né? Nosso himnário. E assim era para o povo na época. E eu he separado aqui alguns padres ou historiadores ou teólogos do passado que comentavam a respeito deste salmo, não? Então, Davi contemplava este salmo, mas o salmo de Davi. Decimos que dos 150 salmos que há em vossa Bíblia, 73 são de autoria de Davi. Os outros divididos por Moisés, filhos de Coré. E também alguns anônimos, que não se conhecem. Vale? Este é um salmo de Davi, em que ele contemplava os céus e firmamento. E aí, eu separei aqui alguns ditos muito interessantes. O primeiro que tenho aqui separado, não sei se vocês já escutaram, de Ambrósio de Milano, ou Ambrósio de Mila. Foi um bispo teólogo romano, quem bautizou Agostinho de Hipona. E ele se referiu ao universo e à natureza de Deus como a liturgia cósmica. Olha que bonito, né? Liturgia cósmica. É decir, que o universo celebra ao Criador como um coro, um coral sem fim. É como se o universo estivesse celebrando a Deus continuamente como um coro, cantando, sem parar. Martim Lutero, padre da Reforma, um dos expoentes da Reforma Protestante, disse que este salmo, Salmo 19, é o mais belo cântico da criação, né? É a voz da natureza em perfeita harmonia. Salmo 19, para Martim Lutero, é o salmo mais belo cântico da criação. É a voz da natureza em perfeita harmonia. Por lo tanto, depois de ler esses dois comentários, de Ambrósio de Milano e Martim Lutero, vamos ler o que está em Salmos 19, versículo 1. O que está escrito aí, vamos ler. Los cielos cuentam, anunciam, proclamam, depende da versão, né? Declaram a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra de suas manos. Não foi isto que acabamos de cantar com o hino, né? Que os céus contemplam. Então, os céus estão cantando, segundo Martim Lutero, dizendo aos habitantes desse planeta, que vivimos, a glória de Deus. Céus também há uma definição como alturas, quando se refere a céus em plural. Anunciar, cantar, anuncia de maneira contínua, sem parar sua glória. O que esse texto está dizendo, queridos, é que anunciando a Deus. Todo anuncia por meio de sua criação. Vale? Segundo Charles Spurgeon, conhecido como príncipe de los predicadores, ele diz que os céus são os predicadores mais antigos em que a predicação nunca se ha calhado, nunca se ha cessado. Os céus têm voz, que a linguagem de Deus não depende de palavras. É decir, o universo, os
los astros, toda la creación anuncia Dios sin palabras, sin abrir la boca. ¿É possível falar sem abrir a boca, querido? ¿É possível, por exemplo, falar só com os olhos? Sim ou não? Ah, como me recordo de meu padre, com aquela mirada, quando eu hacía alguma travessura. Travessura? Está bem? Que não eram poucas, vale? Então, aquela mirada de Deus assim, eu lhe assegurava na mão de Deus e esperava. É possível falar sem abrir a boca. É possível falar com gestos, com atitudes. Sim, é possível. Sem sair uma só palavra de nossa boca, podemos falar. O que Charles Spurgeon está dizendo é que o universo não necessita de palavras, não necessita de boca para anunciar, para proclamar a glória de Deus. Que os céus, o firmamento, anuncia a obra de suas mãos. Não hace falta falar. Nossa mentalidade humana temos um limite muito baixo para mensurar a grandeza de Deus, querido. É impossível. Por mais que vengamos estudar, por isso que quando uma pessoa se sente vocacionado ou vai a ser o curso para o seminário, para um dia, ojalá ser pastor ou conduzir na igreja, o estudo que vamos estudar ali se chama teologia. Teo, Deus, logia, estúdio, vale? Então, ali estaremos estudando de forma mais profunda, e a teologia é esse esforço humano de tentar conhecer um pouco mais de Deus. E quanto mais estudamos, é verdade que mais nos acercamos a Deus, mas também mais quedamos assombrados com a criação, com a natureza e como somos seres tão limitados. Pero pensamos que somos muitas coisas. Pensamos que somos isto ou aquilo. É verdade que a Bíblia afirma que nós outros somos a corona da criação de Deus. Isso é verdade. Pero, queridos, quando pensamos em universo, em tudo que Deus ha criado, o que somos em este mundo? Nada. Ou nada. Não somos. Somos seres muito limitados. Somos seres muito limitados. Então, é possível, sim, falar sem abrir a boca. É possível falar só com os olhos. Não? Davi mira hacia o céu e contempla, dizendo, que está em Salmo 8, se não estou equivocado, Senhor nosso, tu majestuoso ou glorioso nome llena la terra. Ó Senhor nosso, tu glorioso nome llena la terra. La criação, queridos, revela o Criador. La criação revela o Criador. Tudo é em sintonia. Quem lhe gusta assim a física, eu sou um pouco curioso. Sabemos que ademais vai ser uma pergunta que a Terra é plana ou não? Não sei, né? Porque há de tudo. Ela circula em uma rotação ou rotatividade? Rotação, em que é milimetricamente a velocidade justa para não ser demasiado acelerado ou demasiado devagar. Aí uma rotação perfeita. E pergunto, e este globo de onde está? Estás colgado em uma coluna ou algo está simplesmente ali? Quem mantém isso? Então, quando a Bíblia habla de firmamento, é de algo firme, pero não tangível, que não se toca. O fundamento é o próprio Criador. Os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento, esta coisa anclada, segura, firme,
anuncia a obra de suas mãos. Não há como medir ou mensurar isso, por mais que venhamos a estudar galáxias, estrelas e la infinitud. É verdade que cada vez mais vivimos em sítios em que há mais luzes artificiais. Pero quem aqui já viveu em pueblos ou em sítios que falta a luz artificial de poste? Não é muito mais fácil contemplar as estrelas? Contemplamos-las e como és hermosa, como és bonito o céu estrelado. Pero caso e aqui é mais difícil de ver isso. Pero aqueles que já tiveram a oportunidade, sabe o que estou dizendo? Como és encantador contemplar os céus, contemplar a natureza, né? Não sei se aqui há nome para aquelas 3 estrelas que estão juntas. Sabe, quem já contemplou as estrelas? Há 3, não sei como se chama aqui, porque em Brasil se disse 3 Marias. Aqui não sei como se disse. Há um nome para ele? Existe. E sempre ali não há como medir. Não há como medir. Então não há como mensurar a grandeza de Deus. Então o Salmo 19:1 habla a respeito desse tema. Os céus contam, anunciam a glória. O universo proclama tudo isto. O que o versículo 2 desse salmo está dizendo em vossa Bíblia? Que um dia habla ou anuncia outro dia. Não é isso? E uma noite declara a outra noite. E dá a conhecer dia, sol, la noite, la luna e seus mistérios. Então, queridos, os astros para o dia que Deus ha criado quando começou a criação, o sol e a luna para a noite. E um dia hace declaração a outro dia. O que isto quer dizer? Que o universo está 24 horas anunciando a grandeza de Deus. Que 24 horas, sem parar, está reafirmando que os céus proclamam, anunciam a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra de suas mãos. E dia após dia, uma hace declaração a outro dia. E uma noite declara a outra noite, sem parar. Sem parar. É como escreveu aqui Spurgeon, como um coro, um coral, sem parar de cantar. Que maravilha! É isso que o Salmo está aqui nos ensinando. Os astros, né, hablam sem abrir a boca. O universo anuncia, predica, sem sair uma palavra. Por isso que muitas vezes podemos também, humanamente, estar contestando ou falando coisas sem abrir a boca. Com gestos, com nossa mirada. Há várias formas de comunicação. E o universo nos comunica da grandeza de Deus sem sair uma letra, uma vocal de vossa boca. Porque só em contemplar a natureza já é algo que nos impressiona, que nos impacta a respeito da grandeza de Deus. Né? Louis Pasteur, não sei se é um francês, né? Por isso que alguém já escutado aqui de tomar uma leite pasteurizada. Né? Louis Pasteur, padre da microbiologia humana, que criador, que descobriu a vacuna contra a rábia. Uma de suas frases mais icônicas é que menos ciência, me alevo mais de Deus. Quanto mais ciência, mais me acerco de Deus. Porque muitos pensam que como estamos aqui falando de teologia e fé, somos contra a ciência. Que somos, perdona a palavra, tontos por ignorar, não é isso. Quanto mais nos acercamos também aos estudos e à ciência, segundo Louis Pasteur, mais nos acercamos também do Criador da ciência e de todas as coisas. Não há uma paradoxa, uma contradição entre fé e razão. É verdade que há coisas
que não podemos provar. Pelo que Hebreus habla de la fé? Usam a mesma expressão que está aqui em Salmo 19. Salmo 19 habla que os céus proclamam a glória de Deus. E ele, firmamento, algo firme, seguro, fiável, anclado, né? Anunciam a obra de suas manos. Hebreus vai dizer que a fé é o firme fundamento. É um firme, algo que, por mais que não pude provar tocando, mas algo tão claro na natureza, em toda a ordem da criação, que eu posso dizer que hasta minha fé é um firme fundamento, né? De las provas, de las coisas que todavia não se vê. É isso que está em Hebreus, se não estou equivocado, 1:1. A fé é o firme fundamento de las provas que não se vê. Não estou agora tentando traduzir, aí abre um pouco de confusão. Pero é um firme fundamento. É isto que ele está dizendo. Versículo 3. É complicado a ser um sermão expositivo e um livro poético. Pastor Fábio e os pastores sabem que estou aqui dizendo, porque é muita alegoria, muito vício de linguagem, como falamos em Salmos, né? Muito eufemismo, muito hipérbole, muito pleonasmo. Pero o versículo 3 continua dizendo: não há linguagem, nem palavras, nem és oída su voz, se embargo por toda a terra saiu su voz. Sua mensagem se há difundido por toda a terra. Queridos, essa é a paradoxa de Deus, afirmando que mesmo sem sair uma palavra, sua voz é oída em todos os sítios, em todos os rincones. Há um livro, não sei se há traduzido, que se chama El Factor Melquisedeque. Não sei se alguém já escutou esse livro. Ele é muito interessante porque ele traz esta ideia que quando tu vais falar a um povo, a um sítio que está muito lejano, um povo pequeno, em que nunca se escutou falar de Jesus, pelo segundo esse livro, em todos os sítios, mais pequenos ou não, de uma maneira ou outra, Deus ha derrado sua identidade ali. Um totem. Há muitos que adoram a Deus como o Deus Sol, por exemplo. Está adorando uma das criações de Deus. E esse livro nos traz a ideia que nem todos aceitarão a Cristo sentado em um banco escutando na prédica. E nem todas as pessoas que se entregarão sua vida a Cristo serão afortunados como nós outros temos de um espaço, de um templo, para escutar a voz de Deus ou por meio de sua palavra. Pero a natureza comunica. As coisas comunicam também a voz de Deus. Ele Criador e a criação. E isso está muito claro aqui em Salmo 19. De alguma maneira ou outra, em algum momento da humanidade, todos escutarão. A Bíblia deixa muito claro que um dia, não me recordo a hora do versículo, que um dia, sendo cristiano ou ateu, sendo islamista, hinduísta, budista, quais as istas que há, né? As istas que há, que está dizendo muito claro que um dia toda a língua confessará e toda a rodilha se doblará para a salvação ou para o juízo. Reconhecerá que Jesus Cristo é o Senhor. Toda a língua. Como isto? Esperaremos. Então, a criação clama, a criação exalta, a criação anuncia a obra de Deus, em todos os hemisférios. Então, esta é a paradoxa de Deus, de falar sem escutar nenhum sonido saindo de la boca de Deus, e aún assim sua voz é oída em todos os sítios, em toda a terra. E isso nos traz também um outro versículo que está em Hebreus 3, versículo 15, e que habla um versículo muito verdadeiro e muito direto.
vedes ou escutardes hoje a voz de Deus, no endurezcais vuestros corações. Deus habla, queridos. Deus fala. Deus habla. Não só por meio do pastor. A natureza anuncia a obra de suas mãos. Deus habla muitas vezes em nosso silêncio. Muitas vezes Deus hablará com nós cerrado em nossa habitação. Nadie ali nos escutando. Há momentos em que tu hablarás com Deus com lágrima. Muitas vezes falamos por meio de lágrimas. Na forma de expressão. Há momentos, incluso, que queremos falar e não sai voz nenhuma de nossa boca. Deus habla por várias formas e várias maneiras. Assim também está escrito em Hebreu. Antigamente Deus falava por os padres, por os profetas, por muitas coisas. E hoje nos habla por meio de seu Filho, Jesus Cristo, revelado em las santas Escrituras. Se hoje tu estás escutando, se tu tens este privilégio de escutar a voz de Deus, no endurezcais vuestros corações. E la mañana não pertence a nós outros. Não sabemos onde estaremos. Assim, porque Deus habla de várias formas e de várias maneiras. Havia comentado também na escola bíblica que há muitos versículos em Novo Testamento que habla do Antigo Testamento e de muitos salmos. E finalizo este último apunte que Pablo, em la carta de Romanos 10, 17 e 18, ele habla algo muito interessante citando os salmos. Né? Ele habla que a fé é por ele ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aí ele abre o Salmo 19. Por toda a terra ha salido su voz, sem palavra nenhuma. Romanos, citando Salmos. Há várias citações no Novo Testamento de Salmos. Um dos mais conhecidos, Jesus citou Salmo 22, hablei com eles. Em la cruz, Deus mío, ¿por que me has desamparado? Salmo 22, o abandonado, Salmo 22. Então, a criação clama. Deus habla muitas vezes. Tu não vais escutar sua voz. Pero Deus habla. Creia. E quero finalizar essa conclusão, porque esta semana também, quem acompanhou, e a mim me gusta o tema de los 4 astronautas que estiveram cerca da Luna. Outros creem que foi tudo em um estúdio, né? Cronometrado, que o homem nunca esteve na Luna, aí todas as teorias imaginárias. Então, supongamos que tudo isso é verdade. Eu pessoalmente creio que sim. Eles estiveram orbitando a Luna e acompanhando, porque desta vez houve muitas câmeras, foi passado em direto muitas vezes, e o piloto desta espaçonave, seria esta nave, que se chama Victor Glober, é o piloto desta espaçonave, e eu fui acompanhando essa semana seus relatos, e ele é um cristiano, é professor de escola bíblica, né? Eu já conhecia Victor Glober já há 10 dias, né? Quando começou esse momento, no ano. E dentro de seus comentários a respeito da criação, eu aqui digitalizado para não dizer palavras próprias e simples de ele, e
quero ler para vosotros hoje, que ele habla do universo, né? Mais ou menos. E assim ele diz: realmente puedo ver a terra como uma sola coisa. E quando leio a Bíblia, miro todas as coisas assombrosas que se hicieron, de onde vivimos. Estamos muito lejos da terra, ele comentou, em uma nave espacial. Vosotros, hablando de los simples mortais, né? Não tivemos a oportunidade de ir ali. Tenéis esse lugar increíble, esta nave espacial chamada Terra, que foi criada para dar-nos um lugar para viver. Creio que talvez a distância que estamos de vosotros os hace pensar que aquilo que estamos fazendo é especial. Pero não. Estamos em la mesma distância de vosotros. E estou tratando de decirlos, creed-me, que vosotros sois especiais. Ele falando de aí. Em todo este vazio que estou, de todo este montão de nada, pois são suas palavras, esta coisa que chamamos o universo, teremos este oásis, falando da terra, este hermoso lugar em que podemos existir juntos, que se chama terra. E ele finaliza: graças por tu criação, Senhor Deus. Palavras de Victor Glover, piloto de Artemis, esta espaçonave. Eu não sei aqui quem tinha a valentia de, se for invitado a ir em uma espaçonave, né? Eu confesso que sai sim. Eu não sei se na hora de la verdade, né? Porque vivi uma cápsula não é algo. Eu intento me poner em la situação de uma pessoa que está fora, contemplando coisas que na maioria de nós outros não vamos contemplar. Ele mesmo disse em outras situações: é impossível vir aqui e não crer em algo superior. Quizás não seja Deus para ti, mas algo superior não há como. Queridos, este piloto só está afirmando que a Bíblia escreveu há anos. Que os céus contam, anunciam, proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Dia hace declaração a outro dia. Uma noite dá a conhecer a outra noite. Nas estações que vivimos, a primavera, verano, estio, né, inverno, outono, tudo isso é o cuidado de Deus para nós. É verdade que temos uma vida muito agitada e temos pouco tempo para parar e contemplar a natureza de Deus. Pero quando puedes, haga isso. Porque Deus habla de muitas formas, de muitas maneiras. E muitas vezes hablará contigo, sem sair uma palavra de sua boca. Hablará com sua criação. A criação clama, a criação exalta, a criação anuncia a obra de Deus. E por isso que devemos clamar, devemos alabar. Incluso com esta canção que iremos agora, invito ao grupo de alabança, que habla a respeito, né, que os ángeles exaltam a Deus, clama, a criação clama a Deus. Porque tudo foi criado por Ele e para Ele. E estamos aqui neste mundo. Podemos elegir ser pessoas que sempre estão peleando, sempre em guerras, porque há alguns que vivem isso, vale? Ou podemos parar e observar que Deus habla por meio de sua palavra, pero também por meio de sua criação. Amém?